Olá, queridas irmãs, olá, queridos amigos, estamos começando mais um programa Alimento para a Alma. Você está empolgado como nós? Eu sei, nós temos recebido e-mails de vocês, temos recebido informações daqueles que estão curtindo, estão desfrutando do livro Nosso Lar. Nós temos já há algumas semanas trabalhado cada capítulo desse livro e explicamos para todos, e agora para você que chegou recentemente, que esse é um projeto que nós já executamos. Estamos mostrando agora na TV aberta, agora para outras pessoas em outros veículos, que existe esse projeto que se chama O Espírito da Letra. É através dele que nós estamos retirando ensinamentos ocultos naquelas frases que as pessoas passam às vezes sem prestar atenção, passam correndo sobre elas, mas que André Luiz, com o conteúdo da ideia, ensina-nos. Ele nos dá informações. Por isso a gente tira da letra o espírito. E agora estamos no capítulo 7º. O capítulo que vai trazer explicações de Lísias. Lísias é o visitador dos serviços de enfermagem que se apresenta a André Luiz no capítulo anterior. Ele vai recebendo amparo, vai recebendo orientação e Lísias vai fazendo curativos em André Luiz. Vai trabalhando com ele nesta área onde estão as suas feridas, no plano espiritual, no seu perispírito, e vai explicando como é que é importante a mudança do pensamento. Mas além disso, Lísias começa a explicar coisas importantes para André Luiz compreender o funcionamento daquela cidade, daquilo que André Luiz agora conhece como Nosso Lar. Há muita informação nesse capítulo, sobretudo quando Lísias começa a explicar o que aconteceu com André Luiz naquela região escura, lá no começo do livro. André Luiz se queixa de passar aquele tempo naquela região penumbrosa e Lísias explica para ele por quê. Por que ele esteve ali? Por que ele não via espíritos amigos? Os espíritos estavam perto dele, iam visitá-lo. A própria mãe de André Luiz estava vibrando, orando para que André Luiz saísse daquilo há muito tempo. André Luiz ouve falar da sua mãe, fica emocionado, fica se sentindo assim tocado, porque ele pensava que, puxa, ninguém se lembra de mim, ninguém está preocupado comigo. Mas ele vai descobrir que não é verdade, era ele quem não conseguia se sintonizar com um plano mais elevado. Então, Lísias agora, vamos fazer de conta que é um tipo de tutor. Ele vai explicando, ele mostra depois a André Luiz as dependências do hospital. André Luiz começa já a andar no quarto, vai vendo na janela, nossa, olha, tem morros, tem uma luz diferente, tem pássaros, tem lugares distintos. Eu pensava que não era assim. Então, a vida espiritual, ela é muito mais rica do que as pessoas puderam ser capazes de imaginar. E isso nós todos encontraremos. Quando você vai dormir, você não sonha com lugares, não sonha com prédios, não sonha com casas, não sonha com lugares da natureza. Então, muitos desses lugares estão no plano espiritual, onde você foi. E quando acordou, a sua memória física captou da memória perispiritual, da memória do espírito e gravou no seu cérebro. Então, o capítulo vai nos trazer essas explicações e é muito importante para nós entendermos que para a gente também funciona do mesmo jeito. André Luiz era um espírito mediano, como nós. Ele não era espírita, ele não tinha muitas ligações com a religião, ele não entendia a religião a não ser pelo aspecto formal. Eu fui na igreja, quando era necessário eu ia. E então, assim, nós também estaremos submetidos a determinadas rotinas que, se não aprendermos a tirar o espírito da letra, se não aprendermos a nos doar e a nos elevar interiormente, não adiantará nada ter ido. É uma ilusão, é uma utopia, é uma coisa sem senso. Quando você entende estas leis, e no capítulo 7º nós vamos ver Lísias explicando com clareza a estrutura do porquê André Luiz sofreu daquela forma,
você faz uma autoanálise, você volta a pensar sobre suas escolhas. Se você não estará se candidatando a uma situação parecida com a do André Luiz depois da morte. Ah, mas eu ia na quermesse da igreja, eu dei uns frangos com farofa para eles vender e ajudar na igreja. Isso daí não vai adiantar nada. Não adianta nem que você tivesse dado a granja inteira para a igreja. Que você tivesse dado o dízimo, o vintíssimo, o trigísimo, o cinquentíssimo do que você ganha. Isso é inútil se você não se preparar espiritualmente. Se você não mudar as suas vibrações, se você não se desapegar das coisas, se você não perdoar as pessoas. Tudo isso é fundamental e é aquilo que Jesus ensinou no Evangelho, que André Luiz agora vai trabalhar conosco no entendimento da aplicação no mundo espiritual. Por isso, acompanhe estes capítulos, vai lendo, vá buscando informações, visite a nossa página, vá assistindo, pesquise em outros sites, vá discutir com seus amigos, fale disto para pessoas que você conhece, traz os seus filhos para entender. Crianças vão entender esse efeito, o porquê que é preciso ser obediente, o porquê que é preciso orar de vez em quando, o porquê que é preciso ter uma ligação com a bondade. André Luiz está mostrando. Então, o programa de hoje é o capítulo 7º, as explicações de Lísias, e nós esperamos que você desfrute. Na próxima semana vamos ao capítulo seguinte, o capítulo 8º, mas não espere chegar à próxima semana para ir lendo. Já vai adiantando a coisa, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, pelos seus comentários, pelos seus elogios, pelos seus e-mails, e nós esperamos você no próximo Alimento para a Alma. Muita paz. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Aqui estamos para mais um programa O Espírito da Letra. Sabemos que quando aprendemos pela leitura, nossos espíritos se enriquecem e nossas condutas se transformam. Se nós não mudamos, nós temos dificuldade de fazer diferente o nosso dia, isso é porque nós não estamos abastecendo o nosso espírito de coisas novas, de coisas melhores, de coisas boas. Porque todas as vezes que nós o fazemos, nosso impulso é de mudarmos, de fazer diferente. Quando você descobre seu amigo com um carro diferente, com uma rotina diferente, com uma atitude diferente, você tem vontade de fazer a mesma coisa. Ah, o fulano está estudando, voltou para a faculdade. Ai, será? Por que eu também não posso fazer isto? Alimento que você está vendo o outro comer, alimento para o espírito. E o Espírito da Letra deseja fazer isso. Estamos analisando a obra de André Luiz, o espírito que através de Francisco Cândido Xavier escreveu inúmeros livros. Este é o primeiro, Nosso Lar. E estamos no capítulo 7º. O capítulo da semana passada foi uma paulada, não foi? Então. O capítulo de hoje é muito interessante, porque conta coisas bastante legais sobre a rotina do nosso lar, sobre as coisas que estão ali acontecendo ao lado de André. Porque neste capítulo você verá que o André Luiz, ele já está melhor. Já passou pelo tratamento, Lísias o visitava, Clarencio ia vê-lo, ele foi se recuperando lentamente e agora, do alto desta janela que você vai ver aqui, olha, ele olhava a cidade ao redor do parque hospitalar onde ele estava internado. Esse local em que André estava internado, nos conta o próprio Lísias, quando foi pela primeira vez conversar com André, nos conta que havia mais ou menos 1000 espíritos em tratamento e era um dos menores prédios deste complexo hospitalar da cidade Nosso Lar. Só ali havia mais de 1000 enfermos em tratamento. Então André, da janela, ele olha e começa a ver a natureza. Veja só ele descrevendo o que ele está vendo fora daquele prédio, lá da janela. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração.
Deleitava-me agora, contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionavam-me sobretudo os aspectos da natureza. Quase tudo uma cópia melhorada da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância, erguiam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à sua entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, aquela planta trepadeira que vai subindo e grudando na parede, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cores que variavam. Aves de plumagens variadas também, múltiplas, cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito brancas que se erguiam retas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Vejam só, ele está vendo uma natureza. Do mesmo jeito que no ambiente umbralino, onde ele estava antes, ele via aquelas coisas torpes, feias, aquelas coisas enodoadas, enlameadas, aqueles seres monstruosos, agora está num outro ambiente. E é isso que Lísias explica para ele. Porque Lísias continuava ao seu lado, respondendo suas dúvidas. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia Lísias. Todo o processo evolutivo implica gradação. É por graus que nós caminhamos. Existem regiões múltiplas para os desencarnados, como existem também planos inumeráveis e surpreendentes para aqueles que estão na carne física. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e de hierarquia justa. Aí André Luiz, ouvindo estes ensinamentos, ele se lembra dos entes que haviam morrido antes dele. Seus pais, seus avós, os seus amigos. E ele quer saber de Lísias, por que apesar de ele ver passarinhos, de ele ver bichinhos, de ele ver as plantas, ninguém o havia visitado desde que ele havia chegado ali. Nenhum dos entes que ele amou, que também já tinham desencarnado, estava ali fazendo-se presente, tinha ido saber dele, o que tinha acontecido com ele. Por que ninguém havia ido querer saber das suas condições? Será que ele... ninguém avisou que eu morri? Você pode pensar isso, né? Aí acho que ele está achando que com ele os indiferentes não se importaram. E é esta a temática do assunto que eles vão conversar, porque André Luiz vai descobrir que a sua mãe, que está já em níveis superiores de evolução, ela se empenhou muito para que ele conseguisse ser resgatado. A mãezinha dele. André Luiz não estava sozinho, como ele talvez estivesse achando, por não ver ninguém por perto. Mas ele vai saber e vai se emocionar do esforço da mãe para ajudá-lo. E vai perceber que ele só não foi ajudado antes por culpa dele. Culpa dele. Não é por culpa do bem que deixa a pessoa lá mofando. Não. Era por culpa do indivíduo mofado que ele estava vivendo naquela situação porque gostava, porque não queria elevar-se. E neste capítulo André vai ficar surpreso, porque ele estava se queixando de que não tinha ninguém que tinha ido vê-lo, que ele não tinha recebido ajuda de ninguém, que ninguém sabia que ele tinha morrido. E de verdade o Lísias explica para ele que a realidade era outra. André pergunta para Lísias, veja o texto aí na tela da TV. Por que não me visitam na terra
Eu sempre contei com a abnegação da minha mãe. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente. Ele fez esta grande viagem para o outro lado da vida, não é? 3 anos antes do meu trespasse, da minha morte. Meu pai morreu 3 anos antes de mim. Onde é que ele está? Lísias, então, ouvindo, responde para ele: pois, André, note, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde aquela crise que antecipou a sua vinda. Quando você se acamou para abandonar o corpo terrestre, que ele chama aqui de casulo, duplicou-se o interesse da sua mãe a seu respeito. Talvez você não saiba que a sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. André ficou 8 anos na região escura. A sua mãe, entretanto, jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes aqui na colônia Nosso Lar em seu benefício. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a ir ver você com frequência, até que você, o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o Filho dos céus. Compreendeu? Era preciso que você primeiro amadurecesse, mas a sua mãe já estava se ocupando de você desde o câncer da terra, desde quando a crise levou você ao hospital, e intercedeu a seu benefício, junto de Clarencio. E Clarencio foi ver você, mas não pôde fazer nada, enquanto o médico orgulhoso, o médico inteligente, o médico que era dono de si, não se afastasse um pouco para surgir o Filho do céu. André fala que estava quase chorando, estava emocionado. Seus olhos se umedecem. Ele, pela primeira vez, fica sabendo quanto tempo ele ficou naquela região. 8 anos, ele não sabia. Então ele quis conhecer estes processos de proteção que ele não conhecia até então. Mas ele tentou falar, as cordas vocais estavam entorpecidas, estavam assim amarradas, com o nó de lágrimas que estavam presas no coração. Então, vendo que André Luiz não ia conseguir falar, Lísias continuou dizendo, acompanhe aí a fala de Lísias. No dia em que você orou com tanta alma, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu choro era diferente. Você não sabe, André, que existem chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas também. Existem aquelas que destroem e existem as que criam. É lógico que o Senhor, é lógico que o Pai não espera as nossas rogativas para que nos ame. No entanto, é indispensável nos colocarmos nós em determinada posição receptiva a fim de compreender a infinita bondade do Pai. Um espelho embaçado, um espelho sujo, um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas, diz Lísias, convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Entendeu? O sofrimento causa um amadurecimento em nosso espírito. Deus não precisa do nosso sofrimento para nos amar, mas o sofrimento faz um excelente serviço para nos amolecer. Agora vem a frase, que é uma revelação para todos também. Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, André, atendendo aos apelos da sua carinhosa mãe da terra. Ele sabia onde você estava e foi várias vezes lá. Você, porém, André,
demorou muito a encontrar Clarencio. 8 anos até que amolecesse. 8 anos até que melhorasse. 8 anos até que pensasse em Deus. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, ela, André, ela chorou de alegria. Segundo me contaram, diz Lísias. E onde está minha mãe? Onde está minha mãe? Ai, lá está o homem querendo a mãe. Lá estamos nós querendo aquele ser que nos ama, que nos abastece. Vejam como é importante o amor de mãe. Veja como é essencial para a vida melhorar que as mulheres entendam o amor de mãe. Que não deixem de ser esposas, que não deixem de ser trabalhadoras, que não deixem de ser empresárias, médicas, mas que não deixem de ser mães que amam. Onde está minha mãe? Quis saber. E se você quer saber, preste atenção no que André vai descobrir. A mãe não podia ir vê-lo, porque estava em uma condição especial, uma condição diferenciada. Estava em uma situação longe da cidade, não estava em nosso lar. Este capítulo está sendo muito interessante porque nós pudemos ver que André Luiz viu que existe uma vida natural no mundo invisível. Animais, colorido, plantas, lugares, pessoas, com uma beleza muito especial, diferente de tudo que ele havia visto na terra. Mas que também ele quer saber onde estão os entes queridos, aqueles que já tinham morrido. O pai dele tinha morrido 3 anos antes, e ele descobre que cada um está em sintonia, dependendo da maneira como se relaciona com o mundo invisível. Os que só pensam na matéria morrem e ficam presos à matéria, porque só mentalizam a matéria, portanto não enxergam os entes amados. E isto ele descobre quando Lísias lhe diz que Clarencio, o ministro, que ia buscá-lo por intercessão da mãe, do próprio André, o havia encontrado com facilidade na região umbralina, mas que André levou 8 anos para encontrar o ministro Clarencio. E só encontrou quando, de verdade e finalmente, resolveu orar, esquecendo-se do homem importante, o homem intelectual, um homem poderoso, o homem de raciocínio lúcido. Não que ele tivesse que perder o raciocínio, mas isso havia criado um orgulho de posição, de intelectualidade. Ele precisou 8 anos para desbastar. Aí ele pergunta a Lísia: e minha mãe? Onde está minha mãe? Se você está falando que ela chorou quando soube que eu havia rasgado o véu da ignorância através da prece, onde ela está? Eu queria tanto vê-la. Amor de mãe inesquecível, transformador, amor que é aquele que vai conosco para onde a gente for. E aonde a gente estiver, não importa quantos anos tenham se passado, você vai identificar a sua mãe e vai correr para os seus braços. Lembre disto. Vamos ver agora onde está a mãe do André Luiz. Onde está minha mãe? Exclamei por fim. Se me é permitido vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés, eu gostaria. E Lísias respondeu: ela não vive em nosso lar. Habita esferas mais altas onde trabalha não somente por você. Aí o André se desapontou: eu queria minha mãe, eu queria vê-la. Mas o instrutor, o visitador, não é, o Lísias, lhe diz: ela virá vê-lo, certamente, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra no caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como uma pluma, uma folha seca, guardando o medo, as tristezas e as desilusões. Mas, quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio de Deus,
dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou a visão e o socorro que Clarencio te levava. Então, ai, diz André, como uma criança que descobre a regra do jogo. Então eu vou desejar com todas as minhas forças, e ela virá, ela virá, ela virá, fala o André para o Lísias. Lísias sorri com inteligência e, como quem previne generoso, afirmou ao despedir-se: olha, André, tudo bem, ela virá, ela virá, ela virá. Agora, convém não esquecer que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, que são, primeiro, desejar. Escreva isso, querido telespectador. É para nós, é para você, é para mim, para todos. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. Terceiro, merecer. Ou então, por outros termos, diz Lísias: primeiro, vontade ativa. Segundo, trabalho persistente. Terceiro, merecimento justo. Não é apenas pela força da palavra. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero que nós conseguiremos. Vontade persistente. Vontade firme. Vontade que realiza. Vontade ativa. Ah, eu quero. Mas o que você está fazendo? Vontade que atue nesse sentido, da disciplina, do empenho. Ah, eu quero arrumar um emprego. E o que você está fazendo? Estou esperando, procurando no jornal. Mas já saiu para ir atrás? Ah, nenhum deles me apeteceu. Não, você não tem vontade. Quem tem vontade, mesmo sem jornal, encontra emprego. E mesmo sem emprego, descobre emprego. Vontade ativa. Trabalho persistente. Trabalho firme. Trabalho com o qual você se capacita, você se melhora. 3 são os requisitos que nos explica Lísias necessários para que nós consigamos atingir nossas metas. Vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Quantas pessoas querem fazer as coisas com vontade ativa e trabalho persistente, mas aquilo que ela está querendo não será bom para ela? Ou ela não merece ainda, naquele patamar, o que ela está buscando. Deus não dá presentes que possam prejudicar o seu filho, como você não dá uma cartucheira, um revólver 45 para o seu filho infantiloide brincar com isso. Você sabe que ele não tem condições de brincar com brinquedos perigosos. Então, não adianta ele trabalhar bastante, não adianta ele ter vontade, você vai se opor a isso. Não vai deixar ele brincar com fogo, com veneno, nem com arma, para que ele não se machuque. Então, não se esqueça. Saiba que todos nós estamos inseridos nesse contexto. Queremos sim, trabalhemos, tenhamos vontade e busquemos merecer aquilo que estamos pedindo. Quanta coisa, não é? Quanto ensinamento bom. Você também tem uma mãe, você também tem um pai, você também tem gente que te ama aí, querendo te ajudar. Não fique esperando como André Luiz, não é? Rolando ribanceira abaixo, todo o sofrimento para ser mais humilde, para ser mais fraterno, para ser mais amigo e sentir melhor seu pai, sua mãe e os que você amou do seu lado. Quanto tempo eles estão te procurando? Quanto tempo você está querendo este encontro? E então, você pode abrandar, pode tornar mais breve esse instante. Aproveite este ensinamento. O programa se despede de você, o Espírito da Letra, e te espera na próxima semana. Muito obrigado e muita paz.